Muito boa noite, queridos amigos do Facebook. Sejam bem-vindos a mais um Nerd em Pauta. Boa noite, mascote. E aí, Marcos? E aí, pessoal? Beleza, mano? Aqui, ó, o Mascote, estamos em mais um Nerd em Pauta, especialmente feito para vocês. É isso aí, meus queridos. Vamos lá, vamos começar com aquele boa noite, né? Aquele boa noite sempre especial para algumas pessoas que já tinham conectado e agora não estão mais aqui, que legal. Já entraram aqui a Camila, a Pietra, o Anderson Zambaldi, boa noite. Vitor Nicoletti, boa noite para você também. E Richard Guerreiro, muito boa noite a vocês, meus queridos companheiros. Isso aí. Abraço para todo mundo e um beijo especial aqui para minha princesa Pietra. Ela me deu um oi aqui. Oi, Pietra. Mandou um oi princeso aí. Namoro ou amizade? Não, brincadeira, não sei imitar o Silvio Santos. Ignora essa vergonha alheia. Não consegue, né? Não consegue, né, Moisés? Vamos lá. Eu gostaria primeiramente de anunciar, de avisar aos bravos incautos do Facebook que a live de Tormenta RPG do Bunker da Deusa começou na terça passada. Uhul! E, bem, eu estou surpreso e ofendido com o meu personagem ter ido a nocaute na primeira rolagem de dado, mas eu já esperava, assim, não é que eu esperava, mas é o Davi que está narrando, então é tipo assim, paciência. Sabe que depois eu fiz umas contas de cabeça e se eu tivesse usado o método mais padrão do sistema para fazer aquela ficha, principalmente calcular os pontos de vida, que seria para um plebeu, vocês ainda não tinham ganhado. Não, eu não duvido, eu não duvido. A arte de fazer combos, essa você domina. Nem tanto. Também temos que dizer que, se não me engano, vai ao ar amanhã. Eu não sei se vai ser publicado amanhã, mas deveria. Mais um episódio do Templo da Deusa Bela. Não é amanhã? Meu editor está falando aqui comigo. Não, foi publicado semana que vem. Sim. Nossa, desculpa, gente, a quarentena está me deixando perdido no espaço-tempo. É a idade. Bom, gostaria de comentar que eu joguei aí nas minhas redes sociais em algum lugar essa semana que o Nerd em Pauta de hoje seria temático. E tá aí o link, o título tá aí na live de vocês. Pressione F para respeito. Por quê? Porque no dia de hoje, deixa eu ver pelas minhas contas, acho que é 75. Né? 75 anos atrás, precisamente no dia 7 de maio de 1945, era assinado, tá? Deixa eu ver onde ele foi assinado. Foi assinado na Europa, tá? Em algum lugar aí, o instrumento de redição total alemã, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele foi assinado pelos representantes do comando alemão e da Força Expedicionária Aliada, junto com o alto comando soviético. Tá? E representantes do governo francês assinaram esse tratado como testemunhas. Isso aí encerrou a participação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial e marca exatamente o fim da Segunda Guerra Mundial e o começo daquele sombrio período conhecido como Guerra Fria. Para quem não entende, não lembra muito de história, eu recomendo com veemência que você procure o podcast História em Meia Hora do nosso amigo Vitor, que está participando do Bunker com a gente, e é um podcast muito legal sobre história. Eu ouvi um podcast dele já sobre Hiroshima e Nagasaki e tem muita informação bacana. Então, hoje vai ser temático aí Segunda Guerra Mundial. Certo, mascote? Isso daí, pessoal. Mais precisamente, vamos falar aqui de alguns filmes que retratam um pouquinho o período, e eu trouxe um anime que não retrata a Segunda Guerra per si, mas tem fortes inspirações nos períodos das grandes guerras. Isso aí. Então, recadinhos dados, recadinhos feitos. Não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, por favor. Não, tenho certeza que não vai consumir muito mais dados do seu celular, nem muito mais energia do seu dedinho nervoso. Então aproveita que você já está nos assistindo, como fez o Anderson Zambaldi, que parou de construir uma mega cidade no Minecraft para nos assistir. Eu peço que você dedique aí alguns minutos do seu tempo para espalhar a palavra do nerd pelo Facebook, certo? Enquanto a gente faz isso, eu gostaria de falar aqui o Anderson Zambaldi disse que
veio barganhar. Ele parafraseou o célebre Benedict Cumberbatch com Dormammu, eu vim barganhar. Eu prefiro a versão legendada. Vamos falar desse primeiro programa, desse primeiro filme que eu assisti recentemente. Ele é uma loucura de fofo. Cara, eu gostei muito. Você assistiu, Mascote? Assisti. Você achou ele fofo? Cara, até aquela cena, que você sabe qual que eu tô falando, porque aquela cena me explicou por que os pés da mãe eram tão importantes. Mago. Spoiler liberado, vai. Spoiler liberado. Aqui nós trabalhamos com spoilers. Nós não somos mecânicos de carros tunados, mas trabalhamos com spoilers. É que eu digo o seguinte, eu fiquei tão chocado com essa cena, porque eu não esperava, que eu não queria tirar isso dos nossos espectadores. Porque eu percebi, no mesmo ato que eu vi aquilo, eu falei, eu não posso falar isso no Nerd em Pauta, porque as pessoas precisam ter o choque que eu tive. Tá certo, só o fato de eu falar talvez que... Essa cena em particular a gente possa dar uma segurada, mas a gente vamos liberar o resto do filme sem mais delongas, sim? Sim. Quer começar falando dele? Claro, e o filme que nós estamos falando aqui é Jojo Rabbit. Um filme americano, deixa eu pegar aqui a ficha técnica. Cadê? Filme americano de 2019, do gênero comédia dramática. E bota drama nisso. Muito. Escrito e dirigido por Taika Waititi, produzido pela Fox Searchlight Pictures e distribuído pela Walt Disney Studio Motion Pictures. Ela é estrelada por Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, o próprio Waititi, e Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen, Sam Rockwell e Scarlett Johansson. E o que se trata de Jojo Rabbit? É um filme sobre um garoto na Alemanha nazista. Ele próprio faz parte da juventude hitlerista. Ele é um nazista fanático. Muito. Mas ele vai aí se confrontar com... ele vai encontrar... Vai passar por vários... qual que é a palavra? Conflitos internos, né? Em relação às crenças dele e à realidade. Porque a mãe dele abriga uma judia na casa dele. Ele encontra essa garota e ele começa a conhecer ela e se questionar sobre essa realidade. Ele começa a amadurecer ao longo do filme. Isso aí. O filme ele estreou mundialmente no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no 44º Festival de Cinema de Toronto, em setembro do ano passado, e ganhou o People's Choice Award nesse evento. Ele foi lançado nos Estados Unidos e Nova Zelândia no dia 18 de outubro e no Brasil em fevereiro, agora. Acho que foi um dos últimos filmes a ser lançados e serem assistidos no cinema antes da pandemia. Exato. E aí ele dividiu críticos ao longo do mundo, angariando elogios e críticas quanto à representação dos nazistas. Tá? E também eles falam aqui que as atuações foram elogiadas, principalmente do Johansson, do Davis, que faz o garotinho, e da Mackenzie, que faz a judia, a Elsa. Eles são espetaculares mesmo. Sem dúvida. O Waititi tá brilhante como Hitler, o amigo imaginário. O Roman Griffin Davis, ele te encanta do começo ao fim, né? Com a inocência, depois com a quebra da inocência. Isso é tocante, né? Por todos nós que já passamos por esses momentos de descobrir que o Papai Noel não existe, porque é basicamente essa a confrontação do Jojo ao longo do filme. Só que o Papai Noel dele é outro, tá? O imaginário dele é outro, diferente. E realmente, a Johansson, ela faz uma mãe tão abnegada e tão dada ao seu filho e à criação do seu filho, que é muito difícil não se encantar por aquela família e não se identificar com a luta daquela mãe que cuida do filho sozinha, porque o pai está lutando na guerra, tá bom? Eu vou tentar ser o mais abrangente aqui, porque há alguns aspectos do filme que precisam ser surpreendentes. Tá? Exato, então, eu, por minha parte, vou evitar falar muito desse filme, vou falar principalmente do primeiro arco, que é quando a gente conhece o fanatismo do Jojo e a humanidade da mãe.
Beleza? E quando a gente conhece também, no final do primeiro arco, basicamente do arco de apresentação, a última coisa apresentada é a Elsa, a judia escondida na parede. Isso é muito legal, porque você tem a apresentação, aquele arco de apresentação de personagens, e a última personagem apresentada, quando a gente fala de personagens num monomito, numa jornada do herói, por exemplo, o último personagem a ser apresentado num arco de apresentação normalmente é o vilão. E ele acha que ele usa esse aspecto também para mostrar a Elsa no final do primeiro arco, porque até aquele momento o Jojo enxerga os judeus como vilões, né, como os inimigos que ele tem que enfrentar. Inclusive, fica aqui o comentário, né? O trailer não mostra muito isso, mas ela chega a ser um pouco violenta com o garoto, né? Eu pessoalmente fiquei com um pouco de dó, porque o filme ele tem ele já começa apresentando bastante o Jojo, né? Você compreende um pouco ele, você acaba simpatizando um pouco por ele, né? Por ele ser essa criança inocente e tudo mais, e ela é bem dura com ele logo de cara, né? Sim, mas é compreensível, né? Afinal de contas, ela é uma judia escondida e um mini Hitler, né? Um aprendiz de Hitler, ameaça ela com facas e nunca dá certo, porque ele é um moleque de 10 anos e a menina naquela altura deve ter uns seus 15 ou 16. E é muito engraçado, porque de vez em quando ele tenta atacar a garota e todas as vezes que ele tenta, ele é subjugado por ela, imobilizado, etc. E ela vai tomando as armas que ele usa. E teve uma hora que o amigo imaginário, Hitler, vira para ele e fala assim, e ela ficou com todas as facas. Porque assim, toda vez que ele tenta, ele é agarrado por ela, ela toma qualquer arma que ele está usando, e tem um momento que ele para de tentar enfrentar ela frente a frente. Ele bate na parede onde ela está escondida, sai do quarto e fica do lado do batente, esperando ela, para tentar não perder mais nenhuma arma para ela. Isso eu acho muito engraçado, essa evolução aí. Sim, são cenas muito boas. Tá mostrando aí no trailer uma passagem que eu fiquei muito embasbacado, que o garoto ele trabalha como voluntário, né, para propaganda nazista, colando cartazes de propaganda nazista nas paredes da cidade. E tem um momento que é muito engraçado, que ele vai passando a mão assim para ajudar a colar, e a cara do Hitler muda de sério para assustador, de sério para assustador. Mano, a impressão que eu tive é que ele estava querendo demonstrar as duas faces do ditador, né? A face que todo mundo vê e a face que ninguém notou, que só notaram muito tempo depois. Além dos amigos do Jojo também, que é o Yorick. O York é uma figura. É uma figura. Ele é lá. Ele lembra é um grande alívio cômico, né? Sim, sim. Ele traz uma leveza para a história, principalmente porque ele vai aparecer em vários momentos mais sérios, mas ele traz uma leveza para esses momentos que seriam sérios demais. Eu acho que o York, ele cai aí como um arquétipo da inocência perdida que ainda existe dentro do Jojo. O York vai ser sempre aquela conexão do Jojo com a infância, com um momento mais inocente. Tanto que o York, ao longo de todos os momentos em que ele aparece, ele não parece ter amadurecido e tomado uma real consciência da situação. Tem uma hora que ele aparece com um uniforme muito meia boca e um fuzil nas costas, mas ele fala como uma criança normal. Entendeu? Na verdade, ele parece muito um cidadão que ele tem noção da realidade, mas ele aceita. Ele simplesmente aceita que é isso aí. Não tenho o que fazer, eu tô aqui, é isso aí. É o que tenho para hoje. É isso mesmo. O trailer tá mostrando também algumas cenas que aparecem os pés da mãe e prestem muita atenção nessas cenas. Elas vão ser importantes. Vai ter uma cena de cortar o coração depois. Exato. Enfim, sobre o trailer, eu queria comentar aqui, o trailer ele passa uma impressão muito diferente do que o filme realmente é. O trailer é muito leve, ele dá muito foco ao humor do filme e um foco assim mediano à questão da garota, né, da menina, a Elsa, né? Dá um foco para ela também. Mas ele não foca em todo o drama real desse filme, né? Como ele é pesado em vários aspectos. Ele é muito mais pesado do que o trailer vende. O que, na verdade, é uma qualidade, na minha opinião. E esse filme é engraçado. Uma coisa interessante dele é que, assim, ele mostra
cenas absurdas, né? O humor dele, eu trabalho muito com isso, com o absurdo, com o exagero, né? A extrapolação do que seria, do que era a propaganda, do que era a doutrinação nazista. Ao mesmo tempo que ele coloca cenas pesadíssimas, tipo essa cena que o Jojo ele arremessa uma granada e ela cai no pé dele e ele explode, né? O trailer é muito rápido, então assim, não dá uma impressão muito pesada, mas isso daí machuca ele gravemente no filme, né? Deixa ele seriamente machucado, tanto que você vê depois nas cenas seguintes ele aparece com o rosto cheio de cicatrizes por causa disso. Ele inclusive fica com um problema na perna e outras coisas. Isso, ele manca, ele... Tá certo que assim, a gente vê o rosto dele com cicatrizes, mas são cicatrizes que você vê e fala assim, quando ele for mais velho, você vai dar um charme para ele, vai dar um ar perigoso. Mas os nazistas ao redor, para dar essa hipérbole aí de como eles eram detalhistas e perfeccionistas com a superioridade da raça ariana, eles dizem que ele tá medonho, que ele tá horrendo e tal, e são algumas linhas no rosto, sim, ficaram cicatrizes, mas nada que o desfigurasse ou transformasse num monstro. Como eu disse, dá até uma aparência mais agressiva pro rapaz. Eu gostei muito do arco, da construção do conhecimento dele com a Elsa, né? Eles dialogam muito, grande parte do filme mostram os dois e a relação que os dois vão construindo aos poucos. Grande parte do amadurecimento do Jojo vem através das histórias de vida da Elsa, da conversa dela, do que ela fala. E, obviamente, o final também vai forçar um amadurecimento do Jojo. E, bom, além, obviamente, das interpretações dos dois garotos e do Waititi e da Johansson, fica aí um detalhe para o Alf Allen e para o Sam Rockwell, que fazem o professor dele na academia e o assistente do professor. Eles também são um alívio cômico no sentido de que o Alf Allen é um pau-mandado que não é capaz de pensar sozinho, como, por exemplo, pedem ele é pedido a ele para trazer pastores alemães. Era para ele trazer cães. Ele leva pastores alemães. Então, ou seja, ele é muito estúpido, mas ele é um subserviente cego. Ele mal tem falas, né? Mal tem falas. E o Sam Rockwell é um militar reformado que sofreu um ferimento de guerra e agora foi relegado a tarefas administrativas e ele odeia fazer isso, principalmente lidar com crianças. E ao longo do filme você percebe que alguma coisa a mais ele perdeu, tipo um parafuso ou outro na cabeça. Eu fiquei com a impressão, em determinado momento, que ele e o ajudante dele são amantes, sabe? Sim. Tem uma cena específica que um tá dando comida na boquinha do outro, eles têm uns trejeitos quando um interage com o outro que tem uma insinuação, né? Sim, é insinuado, sim, que existe uma relação homossexual entre eles. Isso algo fica bem evidente ao mesmo tempo em que fica meio escondido. Principalmente no final, que ele veste aquele traje maluco que aparece no trailer, né? Aquele traje maluco que ele veste, que parece mais algo para uma escola de samba do que para uma guerra, né? Isso. Por sinal, que final sensacional que esse personagem tem, viu? No final, se você não gostar dele, você está errado. Exato. Ele e o Jojo são os únicos nazistas que prestam aí nesse filme, tá? Não que prestem muito, mas prestam um pouco mais. O Jojo, ele não que é o que a Elsa fala, ele não é um nazista, ele só é uma criança que... uma criança que tá querendo entrar para um clube e gosta de um uniforme engraçado, né? Inclusive, Exato. Uma coisa interessante que é representada é que o Jojo, ele é tão infantil, ele é tão criança, que ele não sabe amarrar o próprio tênis. E no final do filme, o amadurecimento do personagem é representado com ele amarrando o tênis da Elsa. Exato, isso é muito foda. Eu lembrei agora, fiquei toda arrepiado aqui, mano. Ele até assume alguns trejeitos da mãe. Isso é muito bacana. O final é espetacular, meu. Quando ele fala com a Elsa sobre se é perigoso lá fora, que nem a mãe falava com ele, né? Isso é muito incrível. Claro. É muito legal. Assim, assistam, vale muito a pena. É um tempo muito bem investido. Certo, Mago? Certíssimo, ó. Eu vou ler aqui uns comentários. O William Viana Neves, na verdade, ó. Vamos lá, antes.
O William Viana Neves entrou. Boa noite, William. Seja bem-vindo. Viu eu? O Cassiano também entrou e já perguntou aqui, falou morte aos nazistas e perguntou se perdeu muita coisa. Morte aos nazistas, Cassiano. E não, começamos a falar de Jojo, estávamos terminando o assunto quando você entrou. A Sueli Vieira... não Jojo Bizarre Adventures. Por favor, isso nunca vai ter aqui no Nerd em Pauta. Não. Sueli Vieira, também conhecido como minha mãe, acabou de se conectar. Boa noite, Sueli. Oi, Mário Marcos. O William concorda com o Cassiano e com a opinião de qualquer pessoa com 2 neurônios funcionais. Morte aos nazistas sempre. Nazista nem a gente, fascista também não. Concordamos com você, William, e sabemos que qualquer pessoa com 2 neurônios funcionais concordaria. Tá? Isso aqui não é opinião política, é bom senso. Exato. O Anderson Zambaldi comentou que o Sam Rockwell está maravilhosamente perfeito no filme. Esse cara é muito foda em tudo que faz, lembrando o papel que o lançou à fama, A Espera de um Milagre. Sim, esse filmaço, o Sam Rockwell, ele transborda no A Espera de um Milagre. Nesse filme ele não tem um papel, uma presença tão marcante, mas quando ele aparece em cena é sempre muito bom de ver. Também gosto dele em As Panteras, um filme meio antiguinho aí de ação, que ele fez um vilão. Sam Rockwell trabalha muito bem. E o que temos para falar sobre Jojo é isso? Quer dar sua nota, mascote? Claro. Jojo, um filme... Como ele faz jus aí ao gênero dele, comédia dramática, né? O drama dele me surpreendeu, é bem maior do que eu tinha pensado. A comédia, ela é bem pontual, ela é bem colocada. Ela não tira a seriedade dos momentos, né? As piadas são boas. Tem uma cena em particular que eu gosto, que é quando ele recebe uma visita o Jojo recebe uma visita da Gestapo em casa, que ele vai cumprimentar os membros da Gestapo e eles ficam lá, Hitler. Aí chega mais alguém e começa tudo de novo. Aí chega outra pessoa e começa tudo de novo. É uma piada que me fez lembrar muito de Monty Python, sabe? Eu imagino muito essa piada sendo feita pelo Monty Python, né? Uma piada desse tipo. Com certeza tem, inclusive, né? Deve ter alguma coisa assim. Posso fazer um comentário? Claro. Logo depois dessa cena, né, aparece primeiro chega o pessoal da Gestapo e faz o Heil Hitler com todo mundo, com o garoto. Aí chega o personagem do Sam e o personagem do Alf, e aí começa todo de novo uma onda de Heil Hitler, um por um. Aí entra a Elsa fingindo que é a Ing e começa tudo de novo, um por um. E aí quando eles estão indo embora, eles fazem um geral, tipo, todo mundo fala junto, Heil Hitler. E aí eu fiquei tipo, cara, você podia fazer isso desde o começo, que vocês não fizeram. Mas eu acho que tá aí a piada óbvia, né? Que podia ter sido feito assim desde o começo, mas não. Eles precisam mostrar para a Gestapo que eles são fiéis e seguidores do Bolsonaro, do nazismo. Olha! Ato falho. Desculpa, que tá muito próximo. Opa. Eu tava pensando aqui, inclusive, que eu queria falar o quanto esse filme e quanto Então, minha nota é 4 selos. Eu não sei o que vem, mas eu achei melhor fazer isso. Melhor. 4 selos. Até perdi minha fala aqui. Cadê? Lembro que tinha feito alguma piadinha. 4 selos anti-fogueiras de livro. Não queime livro, pessoal. Queimem, sei lá. Não vou falar que é pra queimar. Isso pode. Bom, no que cabe a mim analisar, eu gostei realmente, eu faço coro com as palavras do Davi. Esse contraponto de drama e comédia foi feito de forma bem dinâmica, a ponto de ele não ficar maçante ou quebrar, ou a comédia tirar o peso do drama, ou o drama tirar a leveza da comédia. Não, isso não acontece. Você consegue oscilar aí pelas curvas de humor com harmonia, acompanhando a tensão do filme do começo ao fim. As atuações são brilhantes e o Taika ele consegue transportar a inocência da criança para o mundo ao redor dela com a direção, né? E consegue mostrar onde ele consegue mostrar a realidade se entranhando aí por baixo dos panos da ilusão do Jojo gradativamente até que a realidade quebra, né? A ilusão do Jojo se quebra de uma forma muito bonita no clímax do terceiro ato do filme. Tá? Depois tem um epílogo até compridinho, mas que faz parte para você entender o fechamento dessas histórias. E, portanto, por causa disso, a minha nota também são 4 selos de granadas explosivas fora de hora.
Beleza? Muito o Anderson bom. Aí, o Anderson ele captou meu ato falho, Anderson. Dá aquela desviada, pô. Não chama atenção, não. Né? Mano, calma lá. Bom, e fazendo coro também com o Davi, não queimem livros, por favor, tá? Tem outras coisas muito melhores para queimar. Queima um churrasquinho aí para nós. Não, para nós não, porque não pode. Para vocês. Não pode. Assim mesmo, Isso. Mas faz uma live com churrasco, imagina, que legal. Pô, irado, hein? Podia, né? A gente precisa inventar uma live assim, uma live stream no YouTube, igual aquelas de música lo-fi, tá ligado? Que fica 24 horas, rádio churrasco. Uma câmera em cima de uma grelha com 24 horas de alguma carne assando ali, tá ligado? Pois é, isso é irado. Você não ia, pô, tô com fome, ou não tô com fome, quero abrir meu apetite. Vou lá e fico lá vendo uma picanha dourando na churrasqueira. Imagina que gostoso. Bom, você põe essa live e coloca uma janelinha do lado com chave e fazer um. Tipo isso. Bom, não temos muito mais comentários na live para eu falar, então eu vou aproveitar para pedir para você reagir a esse vídeo, né? Curtir, dar um amei, dar um uau, dar um força. Dá força, se você tiver força, manda força pra gente. Compartilhe o vídeo, chama seus amigos aí para assistir com a gente e fala aí de algum filme de Segunda Guerra que você tenha gostado. Quem sabe a gente não tenha assistido também, a gente pode comentar, né? E tem um anime aí que tá vindo, olha só, acredite se quiser, mascote, o meu editor aqui vai rir quando eu comentar isso, mas acabou de subir na minha notificação aqui que o Noel curtiu a nossa página, cara. O bom velhinho. Olha só que maravilhoso. O bom velhinho está conosco. Que coisa, né? Hein, editor, o que você acha disso? Bom, obrigado. Eu não entendo o que o meu editor fala, então não vou reproduzir aqui para vocês, tá bom? É isso. Davi, você tem uma coisa aí para falar de uma menininha que, até onde eu sei, ela é muito má, muito sádica, muito cruel, é isso mesmo? É isso mesmo. A próxima obra da qual nós vamos falar ficou popularmente conhecida como o anime da Lore nazista. Estamos falando de Youjo Senki, ou Saga of Tanya the Evil. No Brasil, ele é traduzido como Crônicas de Guerra Tanya the Evil, publicado um mangá, no caso, pela Panini. Não sei se vocês conseguem ver bem. Nossa, eu ouvi tanto Matando Robô Gigante na minha vida, e quando alguém fala Panini do meu lado, vem a voz do a voz do Afonso, do Didi Braguinha, dando Panini. E o sonzinho do Super Mario de pegando a moedinha, né? Maravilhoso. Saudades MRG. Saudades. Era bom quando eu tinha 3 por semana. Bom, então aqui alguns dados técnicos. Saga of Tanya the Evil, ou no Japão, Youjo Senki, literalmente, segundo a Wikipedia, crônicas militares de uma pequena garota. Uma light novel japonesa escrita por Carlos Zen e ilustrada por Shinobu Shinotsuki. É publicada pela Enterbrain. Teve 7 volumes publicados a partir de 31 de... 7? Isso, 7, a partir de 31 de outubro de 2013. A adaptação para mangá com arte de Chika Tojo começou a seleção em Kodokawa Shoten Comp Ace Magazine em 26 de abril de 2016. E teve uma adaptação para anime pela Nut, que estreou em 6 de janeiro de 2017. Também disponível na Crunchyroll, tanto em japonês com legendas em português, quanto com dublagem brasileira, que eu devo dizer que está supimpa. A Tânia brasileira é tão boa que está melhor do que a Tânia japonesa. Assim, tá ali. Sem brincadeira. Tá pau a pau a dublagem. E também tem um filme longa-metragem que estreou, agora não lembro se em 2018 ou ano passado, que também é bem legal. E do que se trata este anime? É um anime de guerra de subgênero Isekai. Para quem não sabe o que é Isekai, este subgênero de anime de histórias japonesas que eu gosto tanto,
São histórias onde o protagonista, por qualquer motivo que o seja, vai parar em outro mundo. Normalmente em algum mundo de fantasia, o que não é muito diferente do que acontece aqui. Nessa obra, um trabalhador japonês, ele é tipo o RH de uma empresa. Ele é morto por alguém que ele acabou de demitir, ou melhor, alguém que ele acabou de demitir faz um atentado contra ele, joga ele nos trilhos de um trem e ali ele vai morrer, com o trem vindo já bem perto. Mas quando ele está para morrer, ele tem uma oportunidade única. Ele pode conversar com uma entidade que se denomina Deus. Apesar de que isso fica um pouco... não fica totalmente claro na obra, né? No anime, ele se identifica basicamente como uma entidade responsável por controlar as reencarnações dos seres vivos. Fica até uma dúvida se são uma ou várias entidades. No anime, isso acontece quando o tempo para e ele, tipo, incorpora pessoas e até alguns animais que estão próximos e fala com esse empregado japonês. No mangá, já é bem diferente, ele, tipo, vai para um plano cósmico e conversa com várias entidades. Uma delas, inclusive, tipo, seria bem claramente uma representação do deus cristão. E ali eles debatem um pouco, né? Essa entidade reclama de como a humanidade perdeu a fé, como ela é fria, como as pessoas não têm amor pelo próximo, né? Ao que esse cara fala, é porque a gente tem muita facilidade, muito desenvolvimento científico, as pessoas perdem um pouco de sua fé, se tornam mais distantes, se tornam mais gananciosas, né? E aí essa entidade fala, então quer dizer que se você tivesse numa situação em que sua vida está correndo perigo e não tivesse as facilidades que você tem aqui, você ia aprender a ter fé? Beleza, então. Você vai reencarnar em um mundo que está em guerra e se você morrer lá, pode ser que você não tenha a sua próxima encarnação. E assim ele reencarna em um mundo bem mais atrasado do que o nosso, bem similar, mas mais atrasado, algo comparável que seria a Terra ali por volta de 1930, né? Uma mescla do que seria do que a Terra seria ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. E esse mundo está realmente passando por um período de guerra e, se eu fosse fazer uma comparação bem simples, ele reencarna no corpo de uma garotinha na Alemanha. E o que vai acontecer? Esse mundo, diferente do nosso, ele tem magia. Não é uma magia estrondosa, né? Não é bolas, não vai ter bola de fogo, não vai ter esse tipo de magia super poderosa, mas eles conseguem utilizar tecnologia para extrair alguns potenciais mágicos, permitindo que feiticeiros em combate voem, façam magias de ataque, magias de alto poder destrutivo e outras coisas. E nesse mundo, com a vida dele correndo risco constante, como ele ia ser recrutado de qualquer jeito para o exército, ele resolve entrar para o exército de uma vez e começar a galgar as escalas militares para garantir aí uma vida segura e fácil num futuro não muito distante. Acontece que essa garotinha, né, tem a mente de um homem, de um japonês extremamente capitalista e ganancioso de uns, sei lá, seus 30 anos. Então a Tânia é o catiço. Ela rapidamente ascende na hierarquia militar, ela se torna tenente, passa a treinar alguns soldados com extrema rigidez, além de ser um gênio militar, né? Ela é uma estrategista genial, ela é ouvida pelos generais, que também são inteligentíssimos, né? Reconhecem todo o potencial dela. E para piorar a situação da nossa querida Tânia, ela está numa briga constante e impossível de vencer contra a entidade X, como ela chama, como ela denomina esse ser que fez ela reencarnar de forma compulsória, que está sempre criando mais dificuldades para ela. A pior sacanagem, Mago, é que os feiticeiros desse mundo, eles usam uma joia, que é o que permite que eles canalizem magia para voar, para executar as magias de combate e tudo mais. E ela é escolhida para testar um tipo de joia novo que consome magia pra caramba, mas ela tem tipo, muita magia em si, então ela pode usar isso aí com relativa facilidade. Só que ela era muito estável, que é muita potência numa joia só. E aí o
o cientista que é desenvolvido isso aí recebe uma visitinha divina e remove os mecanismos de segurança. E aí que vem a sacanagem. A entidade X fala para ela que para ela usar aquela joia, se ela não quiser morrer, ela tem que rezar. Vixe. E aí ela fica pistolaça, mas ela acaba, tipo, executando uma oração e ela consegue usar a joia, que é realmente poderosíssima, tipo, permite ela fazer coisas que nenhum outro feiticeiro consegue fazer, voar mais alto, voar mais rápido, executar magias de destruição em massa sozinha, entre outras coisas. E a partir daí começa a saga dela, que ela vai galgando o exército e vai. Ela tem uma visão da guerra, consegue ter, por causa de conhecimentos prévios e até por causa da mentalidade dela. A Tânia é extremamente pragmática e severa no treinamento. Além dela ser uma sacana, né? Ela vai ter um momento que ela vai falar mais do que deveria e vai ser escolhida para treinar um destacamento de feiticeiros de combate, um destacamento especial e móvel, né, para auxiliar nações de combate que são difíceis pro país dela. E aí ela tenta dar um jeito de atrasar o treinamento dos soldados e tal, né? Ela faz um treinamento impossível para tentar fazer os soldados desistirem, mas assim, ao mesmo tempo que o treinamento é impossível, isso só deixa os soldados mais determinados ainda. E ela acaba fazendo um destacamento para lá de forte nessa brincadeira. O anime é muito interessante para quem se interessa por histórias militares e tudo mais. Ele é muito legal nisso daí. Vai ter muitas conversas sobre estratégia, teorias de combate, questões tipo mostrando as relações delas com o alto escalão do exército e tudo mais. Eu acho muito da hora essa parte também, não só os combates. Os combates vai ter poucos, mas são combates muito mais baseados em estratégia do que em poder bruto. O primeiro episódio vai ter talvez o combate mais brutal, que é ela aniquilando uma fronteira, um bando de feiticeiros inimigos. As características de cada exército, inclusive, são muito legais, porque os feiticeiros de cada tipo de exército de cada exército de cada país são bem diferentes. O exército da Tânia, eles voam com tipo uma mochilinha e um equipamentozinho acoplado a um dos pés. Enquanto, por exemplo, outros exércitos usam um equipamento que parece um cavalo que voa, outro um negócio que parece uma vassoura voadora. E fica aqui uma coisa legal que os países, eles são países ficcionais, mas se você prestar atenção principalmente nas bandeiras e símbolos, você reconhece referências aos países do mundo real. Sim. Referências, né? Referências. Pra Yojo Senki, esse anime eu acho ele muito maneiro de assistir, eu deixo aí meus 4 selos de entidades divinas tocando o zaralho. Porque a entidade X apronta com a Tânia, e a Tânia fica cada vez mais pistola e com cada vez mais vontade de se vingar de alguma forma, o que dificilmente eu acho que vai acontecer. Mas a história é muito interessante. O filme, ele se passa logo depois do anime, contando algumas consequências, né, dos combates da Tânia. Inclusive, vai ter um soldado de um exército inimigo que vai receber uma visita divina, né? E ele vai dar muita dor de cabeça para ela, e depois a filha desse soldado vai receber uma inspiração divina, e no filme ela vai dar muito problema para Tânia. Vale a pena aí conferir tanto a versão legendada, com a dublagem original, quanto a versão dublada para quem gosta de animes dublados. O mangá, eu acho que ele tá com 7 volumes publicados no Brasil. Eu tenho 5 porque com a quarentena eu não pude mais ir na livraria comprar os outros volumes. Tá certo. Bom, vocês vão ficar só com a nota do Mascote, porque esse anime eu ainda não tive a oportunidade de ver, embora o Mascote tenha me recomendado ele várias vezes. Ele tá na lista, mas eu não sou um consumidor ávido de anime, então eu ainda nem assisti a 3ª temporada de Castlevania. Eu tô meio bem atrasado com os meus animes. Mas eu vou corrigir isso, e assim que eu pôr em ordem o Castlevania e botar em dia o Boku no Hero, e se voltar a Shingeki no Kyojin, Tânia The Devil eu vou ver. Eu juro. Eu vou ver. Eu também queria falar aqui, agradecer ao... Eu não lembro agora qual o nome do web espectador que me recomendou, mas eu comecei a assistir o Ergo Proxy, alguém recomendou na live passada.
talvez eu traga ele aí no futuro. William, não, Boku no Pico não. Que coisa. Sempre, todo dia é isso, mano. Tem um detalhe aqui, tem um comentário que eu preciso comentar, que é o Cassiano. Ele comentou que a Tânia odeia comunistas e fascistas, por incrível que pareça. Vamos lembrar que... Sim, mas vamos lembrar que o próprio Hitler e o Partido Social Nazista, ele subiu ao poder com a propaganda de que iria combater o comunismo russo, como ia evitar que os comunistas tomassem a Alemanha. E eles não se consideram, os nazistas nunca se consideraram fascistas, tanto que eles odiavam o Mussolini por ser fascista, tá? Mas eles odiavam comunistas, todo mundo odeia comunista, eu não sei porquê, mas ainda ninguém conseguiu me explicar por que o comunismo é tão ruim. Mas... Um nazista odiar fascistas é tipo aquele meme do Homem-Aranha apontando para ele mesmo, né? Nazista versus fascista aconteceu em Curitiba recentemente, mas vamos falar do próximo filme, tá? Esse filme aí eu assisti recentemente e por causa dessa pauta, tá? Mas eu fiquei muito surpreso porque assim, era um filme que eu já queria ver, ele é meio antiguinho, mas eu fiquei muito surpreso porque ele é muito bom, por mais histórico, eu não gosto muito de filme histórico, mas ele é muito bem feito. Ele é, inclusive, citado... Posso fazer 2 comentários aqui, Marco? Claro, por favor. Antes, um salve aqui pro Jonathan Salles Alquino, que tá assistindo a gente. Salve, Jonathan. Beleza, mano? Fala, Jonathan. Conheci ele faz tempo. E um comentário rápido aqui em relação à Tânia. Por que ela odeia comunistas? Porque ela é uma capitalista extrema. Ela é extremamente meritocrata também. Neoliberalismo nos tempos da Segunda Guerra Mundial. Que conste, ela é vilã, tá? Não se engane, ela é vilã. Sem dúvida. Vamos lá, pessoal. Esse filme que eu queria assistir ele já há algum tempo, e felizmente a pauta me permitiu acesso a esse filme e assistir, que é um filme com Tom Cruise, mas ele não corre como ele corre no Missão Impossível. Eu chego a dizer que eu acho que ele tem um contrato com o pessoal do estúdio que faz o Missão Impossível que proíbe ele de correr daquele jeito em outros filmes, porque eu nunca vi aquela coisa. Assista Missão Impossível, qualquer cena do Tom Cruise correndo e você vai ver. Ele só corre daquele jeito nessa série de filmes. Eu estou falando do filme Operação Valkyria. Esse filme teuto-estadunidense de 2008 é considerado biográfico, histórico e dramático. Ele é tudo isso. Ele foi dirigido por Bryan Singer e o roteiro é de Christopher McQuarrie. E ele é baseado num evento real que, inclusive, não sei se você reparou, Mascote, foi citado em Jojo Rabbit. Tem uma hora que o Hitler, o amigo de infância, o amigo imaginário, vira pro Jojo e fala assim, porque ano passado o Stauffenberg tentou me explodir no Covil do Lobo, mas eu tenho, além de pernas resistentes a explosões, né, ele cria vários poderes especiais para ele, e essa história é a Operação Valkyria, é a história do filme. Tá? O que aconteceu? O coronel Klaus von Stauffenberg, vivido pelo Tom Cruise, ele é um nazista humanitário. Ao longo desse filme você vai vendo o que acontece com ele, o que ele vê, o que ele presencia, para tornar ele mais próximo, mais humano, a ponto de tentar trair o partido nazista. E como que ele tenta fazer isso? Ele vê, e ao longo de todo o filme é mostrado como o Hitler faz uma política de idolatria pública. Tá? O Hitler ele vende a sua imagem como um ídolo, como um ser supremo, um ser superior. Tá? E ao longo tanto do Jojo Rabbit, isso é possível de ver, mas na Operação Valkyria isso é mais nítido ainda, como os seguidores são fanáticos, né? Como os seguidores do Hitler são cegos, tá? São movidos por uma obediência e uma servidão cega. E esse filme ele narra os eventos do dia 20 de julho de 1944, os dias anteriores a esse evento, que foi uma tentativa real foi um atentado real na Toca do Lobo, um dos bunkers do Hitler, tá? Que visava acabar com a guerra matando o líder supremo, por assim dizer, né? Matando a cabeça da serpente. E isso o filme, ao longo de todo o filme, vai mostrar
a caminhada do coronel Stauffenberg dentro dos dissidentes do partido, dos traidores, dos conspiracionistas, vai mostrar a tentativa frustrada, né, que acaba falhando, e todos os desdobramentos ao redor disso, culminando, é óbvio, com a execução sumária do coronel mediante as forças da SS e da Gestapo por ordem do Hitler. Ele é um filme triste, tá? Porque você sabe o que vai acontecer, né? É um filme histórico, então quando você vê o Tom Cruise, você sabe que ele vai morrer em algum momento do filme. E é só ver a merda acontecendo, literalmente. Você assiste a merda acontecendo. Um detalhe que eu queria chamar a atenção de todos, tá? São os atores. Eu contei 3 atores do Piratas do Caribe e eu não sei se isso tem alguma coisa, se isso tem algum propósito, tem alguma coisa. Eu acredito que é porque o Bryan Singer dirigiu o primeiro Piratas do Caribe, e o filme é de 2008. Eu acho que ele é próximo ali de um dos filmes do Piratas do Caribe. Então, além do Tom Cruise fazendo Klaus von Stauffenberg, nós temos o Kenneth Branagh, que fez o professor Gilderoy Lockhart de Harry Potter 2, como Major Henning von Treschow. Bill Nighy, que apareceu em Piratas do Caribe, é o general Friedrich Ulbricht. O Terence Stamp, que participa de Sim Senhor, também fez o coronel-general Ludwig Beck. Tom Wilkinson, que participa de Batman Begins, fez o general Frederick Fromm. Temos Carrie Sid Van Houten como a esposa do Stauffenberg, e o Kevin McNally, que fez o Gibbons, do Piratas do Caribe, faz o Dr. Carl Gordeler. Não temos muito mais que falar sobre esse filme. Como eu disse, ele narra um evento histórico que nós já conhecemos. Operação Valkyria é o nome de um plano de contingência do Hitler para combater revoltas populares dentro de Berlim, caso isso acontecesse. O coronel Stauffenberg tenta usar essas forças secretas, forças reservas, para inutilizar a SS e a Gestapo, e acaba falhando porque o atentado em si falha desde o começo. Agora tudo que eu posso fazer é chamar a análise e nota do Mascote e ver o que ele acha desse filme que eu gostei muito. Então, vamos lá. Por onde eu começo? Esse filme, assim, cara, eu vou falar a verdade, eu não gostei dele. O filme ele não é ruim, sabe? Os aspectos técnicos dele não são nem um pouco ruins, mas a dramatização dele é muito chata. Sinceramente, eu não curti, eu não achei ela interessante, sabe? Eu já vi documentários sobre a Operação Valkyria, quase foi a Operação Valkyria, mas não é a Operação Valkyria. Operação Valkyria é outra coisa. Eu já vi documentário, eu já tinha uma boa noção de como tudo acontecia, e aqui você vê uma coisa muito típica de roteiro americano, sabe? Toda aquela dramatização em cima do herói, vários momentos em que tem uma tensão enorme, que o herói tem que fazer alguma coisa por um triz. Principalmente uma cena que revirei o olho quando eu vi, sabe? Perto ali, quando ele tá para fazer o atentado, que ele tá preparando as bombas, né? E você me corrige agora se isso é real. O general que o Tom Cruise interpreta, o comandante, Coronel Klaus von Stauffenberg. Ele realmente estava deficiente, ele tinha perdido mão e tudo mais, ele realmente executou o atentado, estando com vários membros faltando. Vários não, a mão direita e 2 dedos da mão esquerda. Ele só tinha esses 3 dedos para manipular as coisas e um cotoco aqui na mão. Tá. Além então, do esquerdo. Tem a questão, porque ele tem que fazer tudo meio que por um triz, e aí uma das cargas de explosivo o ajudante dele leva, que se eu não me engano não foi bem assim. Acho que uma das cargas, no caso, o pavio não, uma das cargas deu errado na hora de preparar, e aí eles descartaram ela em vez de colocar junto, né, com a outra que ia detonar corretamente, e por isso que não estava junto. No filme eles dão uma dramatizada meio, que eu achei muito boba, sabe? Mas enfim. Tem uns momentos bobos nesse filme mesmo. Tem uns momentos bem...
sabe? Você tem, tipo, uma primeira tentativa de atentado que eles abortam, né? Aí depois que vai vir realmente a tentativa, aí acontece o atentado, mas dá errado, fica uma dúvida se o Hitler realmente morreu ou não. Eles dão início à operação, né? De qualquer jeito, e aí quando o Hitler tá vivo, tudo que eles tinham feito começa a desmoronar rapidamente. Cara, assim, o drama eu achei que não acrescentou em muita coisa, principalmente o drama envolvendo a família do protagonista. Eu não achei que as atuações foram esse espetáculo todo. Até tem alguns diálogos bons, mas, sabe, sei lá. Não sei se eu que tô rabugento e chato por causa do período de quarentena. Não sei se o filme não conversou comigo, se eu tava meio empurrado porque eu já conhecia mais ou menos bem a história e tudo que acontecia nela, né? Tipo, o spoiler histórico já estragou o filme pra mim. É. E, sei lá, eu cheguei à conclusão que eu não gosto do Tom Cruise. Eu Ah, não acho ele esse ator todo, sabe? Eu acho ele bem, bem sem graça, bem mesmice a atuação dele. Enfim, para todo o conjunto da obra, eu dou aí 2 selos de generoso. explosivos plásticos que não deram certo. E é isso aí. E você, Mal, qual a sua nota? Bom, eu me debrucei mais sobre os aspectos técnicos da obra, né? Eu analisei mais isso do que, porventura, a minha conexão com ela, né? De um ponto de vista mais artístico. E eu achei que foi ok, sabe? Foi um trabalho técnico de roteiro bem feito, atuação, né? Competente de todos, até porque não tinha nenhum ator secundário, ator B, né? Nesse elenco. Eu gostei muito da direção, conseguiu conduzir os personagens para fazer aquela visão de mundo nazista, né? É, década de 40 e tal. Então, assim, é um filme ok, tá? Como eu disse, ele é histórico, então ele não vai ter reviravoltas, um roteiro muito complexo, uma trama muito surpreendente. Não tem como não ter spoilers de um evento que aconteceu realmente, mas eu gostei da forma como ele foi apresentada. Concordo com que teve uma dramatização excessiva, mas por quê? Porque falta a ação, né? É um romance histórico, então você vai ter um peso dramático maior, você vai ter cenas mais enroladas, coisas mais arrastadas. Aquela cena pós ele armar a bomba, sair da Toca do Lobo e tentar chegar até o carro, aquilo me pareceu tão longo, aquilo pareceu levar para mim metade do filme. Sim, Porque eles sim. dramatizaram demais essa ideia do eu preciso sair, eu preciso sair, eu preciso sair. Ele passa essa urgência nesse momento. Mas faz parte, né? É o que eu falei, como eu analiso do ponto de vista técnico, essa dramatização excessiva vem para suprir espaço no filme que estaria ocupado por explosões, tiroteios, etc. E, apesar de ter explosões e tiroteios nesse filme, né? Mas é bem pouquinho aí. Eu concordo, realmente. Tem dramatizações que são muito boas, tipo a cena dele saindo depois que a bomba tá armada pra chegar no carro e tudo mais. Mas teve cenas que são muito típicas de filme americano, né? De ver as coisas acontecendo muito por um triz e isso aí eu já achei que foi bem bobo, realmente. Mas nem Toda aquela tudo foi cena necessariamente ruim. deles armando a bomba escondidos no vestíbulo, fingindo que estão se trocando, né? Porque ele cortou aqui. Eu até achei, quando eu vi aquele cortezinho, ele fez aquele cortezinho na barba, eu falei assim, nossa, qual é essa aí? Ele tentou se matar e desistiu, não sei. Aí só lá na frente eu fui entender e gostei dessa sagacidade, né? De ele apresentar uma pequena manchinha assim, e falar, não, preciso me trocar, porque estarei na presença do Führer, ele precisa estar perfeito, etc, etc. Com isso, eu deixo minha nota de. Deixa eu ver aqui, eu até fiz uma piadinha também. É isso aí. Eu deixo minha nota de 3 selos de tapa-olho, porque o Tom Cruise fica muito bem de tapa-olho. E é assim: a nossa média fica 2,5, 2. Significa que, se você tiver a oportunidade de assistir, assista. Mas não persiga esse filme com muita intenção, não, porque ele não vale tudo isso. Vale como uma referência histórica e só. Beleza? Não tem muito mais do que brilhar. Agora, mascote. Assista a JoJo Bizarre Adventures, que na segunda temporada tem um ciborgue nazista caçando um vampiro. Não, gente, por favor, não assistam JoJo Bizarre Adventure. Assistam, é maravilhoso.
Mascote, nós temos um convidado que pediu para aparecer aqui, que ele quer falar de uns livros. Tá? Arauto, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na minha casa, obrigado pelo convite. Eu gostei muito de ser convidado para falar sobre esses livros, porque aproveitando a pauta de vocês, eu não poderia deixar de falar, porque eu sempre recomendo esses livros para todo mundo que quer se situar, né, nesse período histórico muito importante da humanidade. Esses livros foram escritos pelo Ken Follett. Quem não conhece o Ken Follett, ele é um romancista, ele é jornalista também, e se eu não me engano ele é historiador, eu não tenho certeza disso. Só que todos os romances dele são muito bem escritos e todos eles têm uma trama que se passa num fundo histórico. Então você tem uma aula de história enquanto você está lendo o livro. Praticamente todas as coisas que aconteceram no livro, tirando os personagens, que são em sua maioria personagens completamente fictícios, elas aconteceram de verdade. E esses personagens... tipo Assassin's Creed, só que sem bug, né? Sem bug e sem fantasia. E os personagens normalmente interagem com acontecimentos históricos e com personagens famosos da nossa própria história. Ou seja, eles são ativos e ao mesmo tempo passivos. Eles estão lá para mostrar todas as coisas que acontecem. Um dos romances mais famosos do Ken Follett é Pilares da Terra, exatamente, muito boa, Mago, que deu origem a uma série. E Pilares da Terra trata da construção de uma igreja lá no século 13, 12, sei lá. E assim como os romances que eu tô falando agora, ele também fala sobre gerações de famílias. Nessa trilogia que eu tô falando para vocês, a trilogia O Século, o Ken Follett explora 3 gerações de famílias durante 3 momentos diferentes. A história começa na Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra, ela conta a origem, né, como essas famílias eram antes da Primeira Guerra. E a Primeira Guerra chega, tudo acontece, o final do primeiro livro é basicamente o final da Primeira Guerra. E no segundo livro a gente tem a segunda geração dessa mesma família, com os personagens antigos e os novos aparecendo, só que durante a Segunda Guerra Mundial. E assim até o terceiro livro, que é durante a Guerra Fria. E esse livro tem méritos muito bons. Além da aula de história, você ainda tem uma visão diferente da guerra, porque você tem a visão do rico, você tem a visão do pobre, você tem a visão da pessoa de classe média, você tem a visão da pessoa que trabalhava dentro do governo, você tem a visão que trabalha, a visão da pessoa que é um operário, e muitas vezes esses papéis de um livro para o outro acabam se invertendo para vocês verem como o mundo dá voltas, né? Então às vezes aquela pessoa que estava na merda no primeiro livro, no segundo tá melhor, a família, né? E no terceiro o bagulho já ficou completamente virado ao contrário. Vou mostrar os livros aqui para vocês. Eles são livros bem grandes, ó. Esse daqui é o primeiro livro, Queda de Gigantes. Ou seja, como a Europa mudou completamente depois da Primeira Guerra Mundial. Aí nós temos o segundo livro, O Inverno do Mundo. Eu não consegui entender esse título, mas tudo bem. E no terceiro livro nós temos Eternidade por um Fio. Inverno do Mundo não se passaria durante a Guerra Fria? Não, o Inverno do Mundo é durante a Segunda Guerra. Então faz todo sentido. É no inverno que as plantas morrem e os animais se recolhem e o mundo passa por períodos sombrios. Sim. Segunda Guerra Mundial. Faz muito sentido. E o terceiro livro tem passagens muito boas também. E eu queria destacar uma coisa bem bacana, é que assim, todos os países mudam, né? As coisas vão mudando conforme as guerras vão acontecendo, fronteiras vão caindo, deixam de cair. E
vocês acompanham os personagens mudando de países para acompanhar essas mudanças de fronteira. Então, assim, um personagem da Segunda Guerra Mundial que morava lá na Rússia, para poder inserir os Estados Unidos melhor ainda nesse contexto, a família dele, ele mesmo, acaba se mudando para os Estados Unidos. E você vai tendo essas interações com o próprio ambiente. Eu gostaria de dar uma nota, e a nota é 5 para esses livros. Muito bom, é fácil dar nota para uma obra que só você leu, né? Mas a nota é válida, a nota é válida. E fica então a minha indicação para vocês. E vocês vão gostar muito, vai valer muito a pena. E só um recado final antes de eu ir embora. No segundo livro, durante a ascensão do nazismo na Alemanha, tem uma passagem de um dos personagens que trabalhava no governo. Ele era de um partido progressista. Eles eram meio socialistas, meio progressistas, tal. E eles foram muito lerdos em reagir ao Hitler. E uma das passagens, não é exatamente uma frase, é que a passividade vai nos matar. A inépcia em fazer qualquer coisa contra o mal é o que vai nos matar. Meu, por que essas obras sobre o nazismo são tão atuais, né? Eu assisti Jojo, eu assisti Operação Valkyria, e eu falei assim, mano, as pessoas precisam ver esse filme hoje, porque isso é hoje, isso tá acontecendo hoje. Exato. Mas fiquem aí com as nossas dicas. Sabe outra coisa que é muito atual? Estudar história sobre a gripe espanhola. Também está sendo bem atual. Está sendo bem atual, infelizmente. Bom, Arauto, então fica aí para os nossos recadinhos finais. Você quer lembrar os nossos espectadores de alguma coisa? Lembrar que na terça-feira, você já falou no começo da live, né? Foi ao ar o primeiro episódio da segunda temporada do Bunker da Deusa, lá no canal da Hexatons no YouTube, onde nós jogamos Tormenta RPG e quase morremos todos em 30 minutos. O vídeo está disponível no YouTube, ele foi editado, foram cortadas algumas partes com alguns problemas técnicos e tem um pequeno problema de retorno até mais ou menos 30 minutos, mas isso não atrapalha a experiência e depois o negócio continua normal porque o problema foi solucionado, tá? E semana que vem tem mais um episódio do podcast. Não percam. E terça-feira que vem, também às 19 horas, no canal da Hexatons no YouTube, Bunker da Deusa com a segunda parte de Tormenta RPG. Isso aí, pessoal. Confere lá e depois vocês falam se querem mais aventura, se vocês acham que vai ficar bom por ali. Porque eu escrevi uma aventura, ela pode se fechar em si, ou se vocês gostarem, pode continuar e crescer mais ainda e o risco de vida dos personagens aumentar gradualmente também. Sempre assim, né? Bom, da minha parte, reforço as palavras dos meus colegas de apresentação, que vocês precisam assistir o Bunker da Deusa, vocês precisam ouvir o podcast e vocês precisam ficar em casa. Fiquem conosco e ajudem a conter a proliferação desse vírus, que não é brincadeira e tem que ser levado a sério. Certo? Isso daí, pessoal. E também estejam conosco na quinta-feira que vem, neste mesmo horário, nesta mesma página do Facebook, assistindo mais uma live nossa, cuja pauta será preparada antes da meia-noite da quarta-feira que vem. Relaxa, o importante é que nós sempre temos o que falar com vocês e nós sempre temos o que sugerir a vocês. No mais é isso. Boa noite e muito obrigado pela paciência. Valeu, pessoal. Até mais. Falou!